Dicas, informações e sua dúvida sobre saúde respondida aqui na Aranãs. Plantão Médico com o Dr. Pedro Pimenta. Muito boa tarde a todos. Nós vamos falar hoje sobre uma situação que a gente vê muito no consultório e preocupa demais os familiares, né? E às vezes tem uma abordagem errônea, né? Vamos falar da enurese noturna. Quer dizer, aquele menino ou menina que faz xixi na cama. Muitas vezes os pais inadvertidamente repreendem esse menino, criando um trauma, quando na verdade aquilo não depende dele. É um problema que ele apresenta, é uma patologia que precisa ser abordada pelo médico, né? Então você não pode estigmatizar uma criança, né? Porque ela faz xixi na cama. Isso é vergonhoso. Você não vai na casa do seu amigo, você vai fazer feio lá. Então isso não pode fazer com a criança. A criança precisa de uma abordagem, né, médica, às vezes até psicológica, para se livrar dessas situações de constrangimento, né? Então vamos falar sobre a enurese, que é uma patologia que aparece com frequência no consultório, né? A gente vê bastante. Então no primeiro ano de vida, a micção é um ato reflexo. E acontece sempre que a bexiga está cheia. Então o menino no primeiro ano de vida não tem como, ele não regula, né, a micção. Urina na fralda, então por isso troca a fralda várias vezes ao dia. Às vezes tem menino que tem que trocar a fralda 10 vezes ao dia, né? Aqueles que assam, por exemplo. Então, primeiro ano de vida, isso é perfeitamente normal. Entre o segundo e terceiro ano, pouco a pouco, começa a acontecer o controle voluntário da micção. Mas ainda assim, esse controle é muito precário. Então, segundo e terceiro ano, certas crianças às vezes controlam bastante e já urinam bem menos à noite, mas não conseguem ficar a noite toda sem fazer xixi, mas urinam bem menos. A idade exata em que ela se torna um ato voluntário depende do desenvolvimento físico e mental, mas também do capricho dispensado da educação nesse sentido. Quer dizer, depende dos pais, né? Existem pais que são cuidadosos, né? Quer dizer, o menino vai para a cama, põe para fazer xixi primeiro, né? Às vezes o menino acorda na madrugada, leva no banheiro para fazer xixi. O menino vai criando hábitos de ir ao banheiro. Então, precocemente, ele começa a aprender, né? Urinar sempre no vaso e não urinar na roupa ou na cama, né? Denomina-se enurese noturna ao quadro de emissão repetitiva e involuntária de urina durante a noite, após os 4 anos de idade. Então, o menino até 1 ano de idade é muito comum, de 2 a 3 anos ainda, mas o menino passou de 4 anos de idade e ele ainda faz xixi na cama, então a gente chama isso de enurese noturna, que a gente espera que até os 4 anos de idade isso aí já tivesse sido controlado. Então, enurese noturna recebe esse nome quando o menino, depois de 4 anos, ainda faz xixi na cama. A enurese, ela predomina no sexo masculino. É lógico que ocorre também nas meninas, mas mais o sexo masculino. Geralmente, a tendência é a regressão com o avanço da idade, como eu disse, e normalização total, mesmo que ela passe dos 4 anos urinando, passe dos 5 anos urinando, que 5 anos é uma idade limítrofe, né? A partir daí, realmente, já devia estar com o esfíncter bem controlado, né? Agora, tem crianças que chegam até a adolescência urinando, e às vezes até na vida adulta. Mas a tendência é que, com o passar dos anos, há uma regressão dessa enurese e isso vai sendo normalizado. Às vezes chegando na adolescência, mas normalizando. Muitas vezes, distúrbios emocionais estão envolvidos no diagnóstico. Ah, meu menino é muito nervoso, então precisa de um tratamento psicológico. Não vai agredir esse menino, muito menos bater nesse menino. Ele vai para um psicólogo para poder olhar o que é que está acontecendo, se ele tem problemas ansiosos. São poucos os casos em que existe uma lesão orgânica neurológica do aparelho urinário, porque não existe lesão. Ali a gente procura, faz os exames e frequentemente são negativos.
Não há lesão na bexiga, não há lesão no pênis ou na vagina, em lugar nenhum, né? Não há lesão orgânica. A enurese pode ser manifestação de criação muito rígida, por exemplo, e primitiva, né? Aqueles pais castigadores, né? Que oprimem a criança. Isso pode ser também, né? A criança, através do estresse muito grande, pode ficar fazendo xixi na cama por causa dessa pressão dos pais. Isso aí é um efeito colateral de uma criação muito rígida e primitiva, né? Como era antigamente. Quando a criança sofre uma situação constante de ansiedade e insegurança, e não condições pessoais de expressar sentimentos como raiva, hostilidade e prazer, é obrigada a reprimi-los. A enurese pode surgir como uma forma de manifestação. E a criança não pode ter raiva, ela não pode ter um prazer excessivo, ela não pode expressar sentimentos nenhum. Então, ela começa a ter essa manifestação para chamar a atenção, começa a fazer xixi na cama, que aí certamente ela vai chamar a atenção dos pais e da família, né? Pode ainda ser a resposta à pressão da atitude dos familiares como conduta de melhorar pelo abandono gradual. Às vezes, pode ser resposta à atitude mesmo psicopata, né? Isso pode realmente ocorrer. Algumas orientações são úteis. Por exemplo, evitar a injeção de líquido a partir das 4, 5 horas da tarde. Faz xixi na cama, 4, 5 horas, não vou dar mais líquido para ele, né? Até amanhã do dia seguinte. Urinar antes de dormir, é lógico. Não humilhar a criança, repreender, castigar, bater na criança, aplicar a penalidade, punir e nem também superproteger a criança, porque os dois extremos são ruins. Se você bate na criança, repreende, humilha, é ruim. Mas se você protege, a criança não pode sair daquele espaço, fica naquela redoma. Isso ali também, essa superproteção, pode gerar sentimentos ruins também. Então tem que ser uma criação equilibrada, né? Os pais devem ter atitude assim, natural, frente ao fato de a criança ser enurética, de urinar na cama, não culpando por um ato involuntário que não depende dela. Também são usados medicamentos, mas as receitas, as recaídas são frequentes. Às vezes, a gente usa para enurese determinados remédios e tem casos que a criança, por exemplo, é ansiosa, deprimida, angustiada. A gente usa até, a partir dos 5 anos de idade, até antidepressivos, né? Anticolinérgicos, que a gente fala, que aquilo, de um modo geral, quando a criança é ansiosa, controla bem a enurese noturna. Esses antidepressivos anticolinérgicos, né? Mas a gente também, o que a gente faz frequentemente é ter esses cuidados, levar a criança para a cama, mandar fazer xixi antes, né? Às vezes acordar a criança em determinados momentos, né? Aquela que tem uma certa dificuldade, com todo o carinho dos pais, o controle, tem aquela dificuldade de controlar a micção noturna, né? Estabelece horários para acordar, para poder urinar nas horas certas. Vai indo, a coisa se resolve, né? Alguns poucos casos poderão necessitar de investigação urológica, lógico. Pouquíssimos casos. Geralmente a gente não encontra patologia orgânica nenhuma. Agora, em alguns casos, que são poucos, a gente pode encontrar algum problema. Por exemplo, resistência ao tratamento bem conduzido. Fez o tratamento direitinho, tudo que o médico orientou, né? Usou a medicação adequada, etc. Teve uma condição de tratamento psicológico também naquelas crianças que têm problemas de ansiedade e não resolveu, então precisa ver se tem algum outro problema por trás disso. Se também apresentarem urina à noite na cama, por exemplo, e urina de dia na calça, aí já é um problema também que tem que ser melhor investigado. Porque xixi de dia já é um problema que tem que ser investigado, né? Então acompanhar, quando essa urina acompanha de jato urinário fraco e a urina não joga longe, é um jato fraco, ou então é um intermitente, aquele jato partido, então aí também tem que ser investigado. Se tem algum problema na uretra ou na bexiga, etc. Mas esses casos são raros. De modo geral, a enurese noturna se resolve depois dos 4, 5 anos de idade e chegando no máximo na adolescência, e depois fica tudo resolvido
sem nenhum problema frequentemente encontrado, nenhum problema ocorrendo. Então, sobre a enurese noturna, era isso que eu tinha para o programa de hoje. Muito boa tarde e até a próxima quarta-feira. Dicas, informações e sua dúvida sobre saúde respondida aqui na Aranãs. Plantão Médico com o Dr. Pedro Pimenta.